Nesse momento, quero chamar para cá uma jovem que ela foi ajudar a sua mãe naquilo que ela achava que eram os últimos dias de vida da mãe e, na verdade, se tornou os primeiros dias de vida das duas como mãe e filha. Vamos receber com alegria a Amanda Moreira. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito feliz de te receber aqui no programa. Você tem uma história, assim, muito parecida com a de muita gente, que é de não ter um relacionamento muito legal com a mãe. Não é isso mesmo? Na verdade, não era nem muito legal, era péssimo mesmo. Era péssimo mesmo. Péssimo dos péssimos. Você não tem vergonha de falar que era péssimo? Não, porque hoje eu fui curada. Antes eu não gostava de tocar nesse Você está dando a assunto. prova de que foi curada, porque você não consegue falar de algum assunto, é prova de que você não foi curada daquele assunto. Quando você não gosta de falar de um assunto, é porque aquilo ainda está por resolver. Exato. Então, se você rachou o bambu e agora aí, é porque realmente Deus colocou a mão no negócio. Nem formiga tem mais. Não tem nada, nada? Nada. Você foi colocada, entre aspas, Deus criou uma pegadinha para você, permitindo uma situação onde você tinha que ser a enfermeira da sua mãe, porque ela foi, assim, diagnosticada com uma série de coisas. Eu fiquei aqui até impressionado, infecção urinária, pneumonia, água no pulmão, e ela, vítima de esquizofrenia, estava no CTI, aí endocardite, que é uma bactéria, e anemia profunda. Infecção generalizada. Infecção generalizada. Os médicos deram ela por morta. Exatamente. No dia 24 de abril do ano passado, eu cheguei em casa e encontrei minha mãe desmaiada. Na época morávamos eu e ela. Aí eu sacudi, eu perguntei o que tinha acontecido e ela já começou a falar todo embolado. Aí, imediatamente, pronto, minha mãe teve um AVC. Chamei o SAMU e fiquei aguardando. Fomos para a UPA Centro-Sul, que tem lá na rua Domingos Vieira. Chegando na UPA, eles fizeram o teste com a minha mãe e realmente foi constatado o AVC. Eu aqui na ingenuidade, até então não entendia nada. O que vocês vão fazer com minha mãe? Nada. Ela vai ficar na central de leitos aguardando vaga, porque aqui não é um hospital. Tudo bem. Nesse decorrer, o que aconteceu? Muitas coisas antes disso. Porque eu não fui criada com a minha mãe. Minha mãe, ela me rejeitou desde o ventre, ela teve uma relação muito conturbada com meu pai e eu fui morar com minha tia. Porém, a minha mãe ficou doente, eu fui obrigada a morar com ela. Eu fui obrigada porque eu detestava minha mãe e minha mãe me odiava. Por causa dessa questão da rejeição mesmo, desde cedo. Desde cedo. Minha mãe já fez altas atrocidades comigo, uma delas foi me jogar naquela água imunda do Parque Municipal quando eu tinha 8 anos de idade. Então, assim, eu fui obrigada, só que eu me converti. Porém, até a conversão e a cura tem um processo. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu era uma crente mentirosa, porque eu falava que eu tinha perdoado minha mãe, mas mentira, não tinha perdoado, não. Fui perdoar só mesmo. Depois dessa experiência que... Tem uns 2 anos. E eu tenho 8 anos de convertido. Aí, nisso, foram acontecendo várias coisas. Uma carta do meu pai, de 28 anos atrás, veio até a mim. Minha história dá uma novela mexicana. Então, assim, cheguei, fomos para a UPA e minha mãe ainda estava lúcida. Porém, eu tinha consciência de que minha mãe, ela estava num momento delicado, que eu já tinha perdoado, mas eu precisava falar isso com ela, mas eu não sabia como que ela ia receber, porque ela sempre foi muito fechada, ela nunca me deu um abraço. E na UPA a situação só foi gravando. Minha mãe de AVC isquêmico passou a ter febre e foram feitos vários exames, constatou infecção urinária. Porém, eu dei muita água para minha mãe, porque eles não me falaram que eu não podia dar água. E a água toda que eu dei para minha mãe foi para o pulmão, porque ela estava deitada. Aí eu fiquei 4 dias na UPA e a situação dela só piorando. Os batimentos da minha mãe chegou a 32. Meu Deus. No que chegou a 32, eles levaram minha mãe para emergência e eu fui para minha casa. Na segunda-feira eles me ligaram falando que era para eu retornar, que ela tinha saído da emergência, mas que ela ia continuar lá na central de leitos. E o que acontece? Pelo fato da minha mãe ter sempre tido esses problemas do passado, a família dela não é unida. Então eu fiquei na UPA 6 dias e 6 noites sozinha. Você teve que ficar lá com ela? Com ela.
E na quinta-feira que eu fiquei com a minha mãe, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, levante pessoas assim para me ajudar. E foi aí que as coisas começaram a mover. Você pediu férias no emprego? Eu pedi licença, férias, eu faltei 15 dias no serviço, não levei atestado, meu chefe não descontou 10 centavos de mim, porque ele já sabia da minha situação. E quando a minha mãe teve alta para Santa Casa, quando cheguei lá, a minha mãe passou pela triagem. Aí o médico do 6º andar, ele até brincou comigo. Você acha que sua mãe está bem? Eu falei, não. Ele, pois é, então você tem que ser muito forte agora. Porque sua mãe, ela não está dormindo, ela já entrou em coma natural. Ela está com infecção generalizada. Nisso eu desesperei. Aí ele falou comigo assim, calma, porque eu vou tentar levar sua mãe para o CTI do 10º andar. Eu falei, porque lá não tem vaga? Tem. Eu só não sei se ela vai dar conta. Entrei, peguei na mão da minha mãe e orei. E eu pedi perdão para ela. No que eu pedi perdão, ela já estava totalmente sem força. Ela também me pediu. Só que no calor da emoção, eu não consegui falar que eu tinha perdoado. E ela teve uma parada na minha frente. Aí nisso o médico me empurrou, fechou a porta e foi reanimar minha mãe. Nisso foi 11h23 da manhã do dia 29 de abril. Eu fui ver minha mãe toda entubada às 18h50. E assim, o médico já tinha me falado que a situação era grave, porque apesar dela ter entrado em coma natural, eles tiveram que entubar, porque o pouco do organismo estava lutando com os outros medicamentos. Só que ele falou, olha, o prazo é 48 horas, eu não sei se sua mãe vai acordar. Não, tudo bem. Todos os dias eu ia visitar minha mãe no CTI. Só que eu ia assim, eu lia a Bíblia para minha mãe, orava e louvava, como se nada tivesse acontecido. E o médico, o psicólogo na época, eles ficavam olhando aquilo, porque, gente, não tem mais o que fazer. Eles começaram a ficar com dó de mim. E nisso, minha mãe só piorando, porque ela entrou com AVC isquêmico e infecção generalizada. No decorrer, ela já não tinha pulmão, porque a água já tinha tomado conta de tudo. A endocardite é uma bactéria que come o coração. Aí ela começou a tomar uma tal de vancomicina, que dá paralisação nos rins. E o médico já tinha me falado isso tudo. Eu falei, não vou desistir. É a oportunidade que Deus está me dando para eu me reconciliar com a minha mãe. E todos os dias, de 2 às 3 da tarde, eu ia no CTI, orava e cantava para minha mãe. Durante quanto tempo? Minha mãe ficou no CTI 35 dias em coma. Durante 35 dias eu fiz isso. Minha mãe Depois passou... daquele pedido de perdão inicial. Mas Foi. aí, vamos dizer, isso aí foi a continuidade para chegar onde tinha que chegar. Tinha que chegar. E nisso, minha mãe não tinha reação, eu pedia para apertar minha mão, ela não apertava de jeito nenhum. E o médico me ligou no serviço, olha, Amanda, nós fizemos de tudo, vem para cá porque sua mãe vai ter que fazer uma traqueostomia e é um procedimento muito arriscado. Eu fui para o hospital, cheguei lá e o psicólogo conversou comigo, todo mundo já sabia da minha situação, porque o psicólogo falou, Amanda, você é muito apegada com sua mãe. Se ela falasse, eu não sei como que eu vou te falar. Eu falei, não preocupa não, que eu não sou apegada com ela não, fui criada com ela não. Aí todo mundo assustou, depois que eles ficaram sabendo a minha história. E quando você libera o perdão, Deus começa a liberar coisas na sua vida. Que legal. Eu troquei, Deus me deu a oportunidade de eu trocar o amargura pelo amarcura. Que lindo. Então, assim, aí eu faltei de serviço esse período. Minha mãe fez a tráqueo, mas não acordou do coma. Aí minha mãe ela foi transferida para o 13º andar da Santa Casa. Esse 13º andar é uma ala para pacientes terminais. Né? Já, infelizmente, a gente já sabe o que ocorre lá. Eu tirei férias. Fiquei 102 dias com a minha mãe nessa ala. 102? 102 dias. E minha mãe em coma, ela ficou em coma 52 dias. No dia que a minha mãe acordou, eu não acreditei. Eu fui lá no CTI, fui contar. Gente, minha mãe acordou. Chegou uma enfermeira, ela me parou no corredor e ela falou assim, olha, eu não sei de que igreja que você é, não sei de que religião você é, não sei nem se você vai acreditar. Mas a sua mãe acordou por 2 motivos. O primeiro, pela misericórdia de Deus na vida de vocês duas. E o segundo, porque eu vivi para ver Atos 16, 24, 25. Que fala que quando estavam presos, eles cantaram e as cadeias foram quebradas. Aí ela, glória a Deus por isso. Só que, assim, e minha mãe estava com sonda, minha mãe estava com escaras, eu tinha pavor de alguém fazer ânsia de vômito do meu lado, porque eu fazia junto, eu era muito fresca. E nisso, eu comecei a fazer isso tudo. Eu trocava a fralda da minha mãe, limpava a traqueostomia, fui fazendo todo o processo e minha mãe foi recuperando gradativamente. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, quando a minha mãe acordou, a primeira coisa que ela falou, filha, eu te amo. Eu esperei 29 anos
Para ouvir isso. Para ouvir isso. Porque eu tinha 13 anos, eu não era convertida e não acreditava em Deus. Aí eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, não permita que a minha mãe morra sem eu saber o que é um abraço de mãe e filho. E nesse dia, foi uma chorando, uma abraçando a outra. Meu Deus, eu chamo a minha mãe de Mames Poderosa. Hoje? A minha célula. Pai, você tá falando sério? A minha célula. Eu faço parte da célula Curados, eu sou apaixonada com a minha célula. Eles não sabem o nome da minha mãe, porque eu peço oração para Mames Poderosa. Tudo é Mames Poderosa. E ela saiu dali, ela tá andando, tá viva. Tá. Glória a Deus. No dia 31 de julho do ano passado, ela teve alta do Santa Casa. Ninguém esperava. Um mês depois, eu voltei com ela lá andando. Ela teve AVC isquêmico, AVC hemorrágico, pneumonia, endocardite, ficou 52 dias em coma, teve que fazer traqueostomia, passou por várias crises de melena, que eles falam que é muita perda de sangue, ela teve que tomar 8 transfusões, fora as paradas cardíacas. Ela saiu, ela entrou em coma no hospital e voltou andando. Só que aí a história não terminou. Deus me deu algo assim que eu acho lindo, que começou dentro do hospital. Minha mãe saiu e um mês depois eu virei voluntária. Uma vez por semana eu dou uma noite para eu dormir com pacientes terminais. Meu Deus, que lindo isso. Porque eu entendi que a cura não é só física, quem opera é o Senhor. Na verdade, a maior cura da maior doença é da falta do perdão. Exatamente. E que era a doença que sua mãe e você tinham. Nós duas tínhamos. E tem um ano que eu durmo lá no CTI da Santa Casa, mas na verdade... Qualquer hospital pode me chamar, que eu já fiquei no Odilon, eu fico em UPA. Nós vamos anunciar aqui agora que a gente vai precisando aí nos hospitais. Por favor. A Amanda não vai ter nem mais uma noite. Né? Sabe por quê, pastor Lucinho? Eu oro pelo Egito. Mas ir para as nações é muito fácil, é muito bonito. Eu vou para a África, eu vou para o Egito. E quem está precisando aqui de Jesus? Então, enquanto eu não vou para o Egito, meu Egito está sendo Santa Casa. Então, assim, já perdi pacientes na minha mão. E eu não sou técnica de enfermagem, o Santa Casa não tem nada a ver com isso, eu não sou funcionária do Santa Casa. Os acompanhantes que entram em contato comigo e eu vou. E, assim, já teve paciente lá que entregou a vida para Jesus no último suspiro. Então... Com você ali. Comigo ali. Meu Deus, a sua história ela é impressionante por vários aspectos, porque, na verdade, você hoje pode levar a cura porque foi curada. Ninguém pode dar o que não tem. E você viveu outra coisa, dentro de casa, aquilo que você pode dar na casa dos outros hoje. Então, você de verdade é uma filha e que pode unir pais e filhos hoje. Então, é uma história com vários desdobramentos e eu sei que do povo que está assistindo a gente agora, cada um pega uma coisa. Um é o perdão, o outro é a cura, o outro é eu tenho que me doar mais, o outro é eu tenho que deixar de ser fresco. Até um aspecto bobo do que você falou aqui. Ai, gente, eu tenho que pegar minhas férias agora, eu estava pensando o que fazer, acho que eu vou dedicar minhas férias para um trabalho voluntário. Então, eu sei uma coisa, o Senhor te usou aqui, o tempo é curto, a produção está aqui comigo, o tempo acabou, mas nós vamos orar. Nós vamos orar principalmente para que Deus cure os laços de família, porque não tem nem 5, nem 10, nem 50 famílias me assistindo, que o pai está afim de pegar o filho está querendo a morte da mãe, literalmente. Porque são muitas Amandas, muita gente vivendo algo assim, muito doloroso dentro de casa. Então eu vou te dar a mão aqui, vou te pedir para você olhar ali para aquela câmera ali, ó, número 3, e orar, e pedir a Deus realmente a cura para as famílias. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer. Ó Pai, neste momento, eu venho pedir para o Senhor tocar em cada filho, em cada Jesus. pai, em cada irmão, Senhor. Porque a transformação que o Senhor fez na minha vida, eu sei que o Senhor é infinitamente mais capaz de fazer na vida dessas pessoas que estão me assistindo agora. Faça que essas pessoas, Senhor, elas troquem o amargura pelo amar cura. Porque é o amar do Senhor que cura as pessoas. Sim, foi o seu amor que nos livrou da morte. Foi o seu amor que nos livrou. Foi o seu amor, ó Pai, que você entregou o seu filho por nós. Ó Deus, em nome de Jesus, venha tocar na vida de cada familiar, Senhor, ó Deus. Venha se converter os filhos aos pais, os pais aos filhos, em nome de Jesus. Porque se hoje eu posso chamar minha mãe de Mames Poderosa, é porque o Senhor fez isso. E que cada filho venha, Senhor, honrar os seus pais e mães, porque é o mandamento. Honre o teu pai e tua mãe para que seus dias na vida se prolonguem. Glória Amém, a Deus. em nome de Jesus. Amém. Querida, linda demais sua história. Eu tenho certeza que tocou muita gente, mas por mais linda que seja, a gente não deixa ninguém embora sem antes responder a pergunta mais difícil. Amanda Moreira, nunca é tarde para quê? Para recomeçar
e permitir que o Senhor transforme a nossa vida. Que linda resposta, lindo o que você fez e lindo o que continua fazendo, porque continua voltando lá para ajudar outras mames poderosas a voltar para suas amadas. Que o Senhor te abençoe e que a gente continue junto aí nessa caminhada, curando com um sorriso. Amém. Muito obrigada, demais, pastor. hein, querida? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.